Notícias do dia. Ano 6, número 1919. Dia 20 de fevereiro de 2022, domingo. Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo. Dia Mundial da Justiça Social. Temperatura mínima de 17 graus, máxima de 25 graus, Brasília, Distrito Federal. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,14. Valor do euro, em baixa, R$ 5,82. Índice Bovespa, em baixa, 0,57%, 112.879 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 2,10% valendo R$ 207.271,48. Estados Unidos ajudarão, com R$ 520 mil, famílias atingidas por chuva em Petrópolis. Dinheiro será usado na distribuição de kits de higiene pessoal e de limpeza e segurança alimentar para os desabrigados de Petrópolis, vítimas das últimas chuvas. Itamaraty rebate declarações de porta-voz da Casa Branca. Na nota, o Ministério das Relações Exteriores diz que não considera construtivas, nem úteis, extrapolações a respeito da fala do presidente Jair Bolsonaro. Embaixada do Brasil pede atenção aos brasileiros que estão na Ucrânia. Embaixada recomenda aos brasileiros que estão nas províncias de Donetsk e Luhansk a deixá-las sem demora, e pede que fiquem atentos a cancelamentos ou adiamento de voos. PGR pede arquivamento de inquérito contra presidente no caso Covaxin. Investigação contra Bolsonaro foi aberta em julho do ano passado. No mês passado, a Polícia Federal já havia concluído que não houve crime por parte do presidente no caso. Polícia Federal apreende 56 mil litros de acetato de etilo em Corumbá, Mato Grosso do Sul. O precursor químico apreendido seria suficiente para a produção de mais de 4 toneladas de cocaína. De acordo com a última atualização divulgada pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 28.167.587 casos acumulados de Covid-19 e 643.880 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 24.949.782 pacientes se recuperaram da doença e há 2.573.925 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 379.216.206. Número de mortos em Petrópolis sobe para 146 e o de desaparecidos supera 190. No quinto dia de buscas de desaparecidos e de recuperação da cidade, a previsão é de chuva, com risco de deslizamentos. Equipes de monitoramento enviam alertas à população e acompanham as condições do clima na cidade. Instabilidade do tempo prejudica buscas em Petrópolis. Neste sábado, dia 19, forte neblina atrapalhou os trabalhos das equipes e a retirada de corpos de vítimas. Mau tempo interfere também na limpeza de locais atingidos pelas chuvas. Voluntários ajudam população de Petrópolis. Doações chegam em carros particulares, caminhões, ônibus, vans e caminhonetes, que circulam pela cidade em busca de abrigos ou pontos de distribuição de cestas básicas. Chuvas deixam centenas de desabrigados na cidade de Cacoal, Rondônia. A Defesa Civil montou tendas em áreas de risco de alagamento e pede que população fique em estado de alerta. Os bairros Santo Antônio e Liberdade foram os mais atingidos, segundo o órgão. Chuva de granizo em pleno verão provoca estragos em Santa Catarina. Tempestade inesperada causou acidentes, interditou rodovias e trouxe paisagem de inverno em pleno verão. Em Urupema, um carro capotou devido à quantidade de granizo na pista, mas a motorista saiu ilesa do acidente após receber ajuda de pessoas que passavam pelo local. O gelo na pista também causou transtornos em curitibanos. Deslizamento causa rachaduras no asfalto e interdita trecho da MG 010. A rodovia liga a capital mineira ao Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Avenida Paulista terá painéis com obras de Portinari. Exposição terá 3 áreas. Na primeira, o visitante conhecerá a vida do artista. Depois, ele entra na Sala Portinari Imenso. E no terceiro espaço fica o acervo do artista. Primeira transmissão em cores na TV brasileira completa 50 anos, com imagens da TV Difusora de Porto Alegre. A Rede Globo transmitiu a Festa da Uva de Caxias do Sul com narração de Cid Moreira, famoso jornalista e locutor. Busca valores esquecidos registra quase 100 milhões de consultas. O Banco Central esclarece que o cidadão ou empresa que perderem os prazos não precisam se preocupar. O direito a receber os recursos são definitivos. Preço médio da gasolina cai pela terceira semana nos postos, diz a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANP. O valor teve queda de 0,5%,
de R$ 6,61 para R$ 6,58 na última semana. Já o diesel caiu 2%, de R$ 5,58 para R$ 5,57. Mega Sena, concurso 2455. Ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio acumula em R$ 37 milhões para o sorteio da próxima terça-feira, dia 22. Dezenas sorteadas: 21, 38, 50, 53, 56, 59. Copa do Nordeste. Alagoinhas 0, Ceará 1. Fortaleza 3, Bahia 1. Campinense 2x Souza 1. Campeonato Carioca. Fluminense 3, Volta Redonda 0. Campeonato Catarinense. Juventus 0, Figueirense 2. Avaí 2, Concórdia 1. Campeonato Gaúcho. Grêmio 4, São Luís 0. Campeonato Goiano. Atlético Goianiense 0, Vila Nova 2. Campeonato Mineiro. URT 0, América Mineiro 0. Campeonato Paranaense. Atlético Paranaense 5, Cianorte 1. Campeonato Paulista. Palmeiras 1, Santo André 0. Botafogo 1, Corinthians 1. Guarani 3, Ponte Preta 0. São Bernardo 1, Ituano 0. Campeonato Pernambucano. Sport Recife 2, Santa Cruz 2. Atlético Mineiro e Flamengo entram em campo às 16 horas, horário de Brasília, neste domingo, dia 20, na Arena Pantanal em Cuiabá, Mato Grosso, para definirem o campeão da Supercopa 2022. O Galo se qualificou ao vencer o Brasileirão 2021 e a Copa do Brasil 2021, como previsto em regulamento. O time carioca chegou a esta decisão graças à segunda colocação no Brasileirão. Beatriz Souza e Rafael Silva faturam prata em Grand Slam de judô. A dobradinha brasileira chegou invictas finais em Tel Aviv de Israel. Na luta pelo ouro, Bia foi superada pela francesa Romane Dico e Baby pelo georgiano Gurantushvili. Bruno Soares se classifica pela primeira vez à final de duplas do Rio Open. A busca pelo título inédito será neste domingo, dia 20, em horário ainda a ser definido. Esta será a terceira vez nas 8 edições do torneio que haverá brasileiro na decisão de duplas. Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022. China bate recorde mundial e leva ouro na patinação artística em dupla. Parceiros há 15 anos. Venjin e Kong levaram os espectadores à loucura com um quádruplo twist na abertura ao som de Bridge Over Troubled Water, de Simon e Garfunkel. Rússia testa mísseis em meio a temores de ataque contra a Ucrânia. Vladimir Putin supervisionou pessoalmente neste sábado, dia 19, exercícios estratégicos que dispararam mísseis hipersônicos. Na fronteira russa, moradores evacuados de zonas separatistas temem o pior, após ordem de evacuação geral, há temor de uma retomada ativa dos combates em áreas separatistas no leste da Ucrânia. Bombardeios separatistas deixam 2 soldados mortos, diz Ucrânia. Exército ucraniano registrou 70 violações de cessar-fogo desde o começo deste sábado, dia 19, após 66 casos nas 24 horas anteriores. Alemanha e França pedem a seus cidadãos que deixem a Ucrânia. Orientação ocorre em um momento de crescentes temores ocidentais de uma invasão desta ex-república soviética pela Rússia. Estados Unidos suspendem recursos e reconhecem golpe militar em Burkina Faso. A medida foi tomada depois que o presidente Roch Kabore foi retirado do cargo em janeiro. Incêndio continua em navio na Grécia e 12 pessoas ainda são procuradas. Embarcação pegou fogo na madrugada de sexta-feira, dia 18, a caminho da Itália. Algumas pessoas se jogaram no mar. Sobe a 13 número de mortos por tempestade Eunice na Europa. Fortes rajadas de vento atingem a costa alemã e deixam um rastro de destruição, bem como cortes de energia. Reino Unido. Quase 200 mil casas britânicas ficam sem energia após tempestade Eunice. Ventos fortes ainda impactam as tentativas de restabelecimento de luz nas regiões afetadas. Tempestade Eunice faz teto de estádio balançar e cancela voo do Tottenham. O clube inglês não foi afetado apenas pelo balanço do teto de seu estádio. O voo do clube foi cancelado, assim como o do Burnley Futebol Clube. Chinês que revelou segredos da Huawei está preso no Reino Unido e jura inocência. Wang Yan revelou a ameaça que a empresa representaria na futura rede 5G, preso desde 2009. Ele cumpre pena por um homicídio que diz não ter cometido, se diz abandonado pela inteligência britânica e luta para provar sua inocência. Equador vai vetar lei que regula aborto em caso de estupro. O presidente Guilherme Lasso, que tem 30 dias para impor o veto, entende que a Assembleia excedeu o mandato da Corte Constitucional. No Peru, 6 crianças mumificadas foram encontradas em uma escavação no sítio arqueológico Cajamarquilla. Conforme os arqueólogos, os corpos datados da era pré-incaica têm entre 1000 e 1,2000 anos e, provavelmente, foram sacrificados para acompanhar no além-túmulo um homem nobre que morrera aos 35 anos.
Polícia do Canadá prende 70 manifestantes em protesto contra medidas anti-Covid. Centenas de caminhoneiros se reuniram no centro da capital, Ottawa, para criticar as ações do governo durante a pandemia. Japão quer acelerar a vacinação contra a Covid-19 entre estrangeiros. Centro de apoio aos residentes estrangeiros, em Tóquio, dá assistência por telefone em 18 idiomas, incluindo português, para agendamento da vacinação em hospitais. Eventos históricos do dia. Em 1653, termina a Batalha de Poitiers durante a Primeira Guerra Anglo-Holandesa. Em 1835, abalo sísmico de magnitude 8,2 graus destrói a cidade chilena de Concepción. Em 1909, publicação do Manifesto Futurista na revista francesa Le Figaro. Em 1933, Adolf Hitler se reúne secretamente com industriais alemães para conseguir financiamento para a próxima campanha eleitoral do Partido Nazista. Em 1962, Programa Mercury. A bordo da Mercury Atlas 6, o astronauta John Glenn torna-se o primeiro americano a orbitar a Terra, fazendo 3 órbitas em 4 horas e 55 minutos. Em 1965, a sonda espacial Ranger 8 choca-se contra a superfície lunar, depois de uma missão bem-sucedida de fotografar possíveis locais de pouso para os astronautas do programa Apollo. Em 1986, União Soviética lança sua estação espacial Mir. Em 2013, a NASA, Agência Espacial Norte-Americana, descobre o menor exoplaneta, o Kepler 37b. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.